O São Paulo já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas o time comandado por Luiz Ubeldia ainda tem 2 partidas para fazer pela fase de grupos. Duelos contra Ponte Preta e São Bernardo. Os jogos podem interferir diretamente na classificação do Palmeiras ao mata-mata do estadual. Em entrevista exclusiva ao Grupo Bandeirantes, o goleiro do São Paulo, Rafael, disse que o foco neste momento tem de ser no próprio clube e não no rival. Esses 2 jogos, eles matematicamente e olhando para a classificação, eles são muito importantes para nós, porque isso faz com que em jogos finais do Campeonato Paulista a gente possa trazer o jogo para dentro de casa. Então, assim, que o nosso objetivo é sempre pensar no São Paulo, no que é o melhor para o São Paulo, e a responsabilidade de vestir essa camisa também é muito grande. Então, nós vamos focar muito em evoluir, em melhorar e fazer grandes jogos aí para que a gente possa jogar essas fases finais em casa. O Rafael foi um dos protagonistas do último choque-rei no duelo contra o Palmeiras. Ele impediu uma cabeçada do Flaco Lopes de se converter em gol. Foi uma bela defesa, elogiada inclusive pelo Zete. O ídolo são paulino fez nas redes sociais uma comparação entre uma defesa do Rafael e uma dele mesmo no Paulistão de 1992, também contra o Palmeiras. Saiu o cruzamento, é bom, na boca do gol, Evair tocou, Zete! Espetacular, Zete! Quase o São Paulo toma o gol com o Evair cabeçando. Eu vi o vídeo e fiquei muito alegre, porque o Zete é um ídolo máximo do clube, um ídolo máximo meu. Então, ele poder comparar as defesas é algo que para mim é muito gratificante, porque eu me espelho muito nele, eu quero traçar um caminho que ele fez aqui de muitas conquistas. Fazendo boas defesas assim, é que o goleiro São Paulino espera, junto com todo o grupo, conquistar o Campeonato Paulista. O adversário das quartas já está definido, será o Novo Horizontino. É o mesmo time que eliminou o São Paulo na última edição do estadual. O Paulista é um dos campeonatos mais difíceis que a gente tem. Eu falo que eu tenho uma ambição muito grande de ganhar, porque o Paulista é extraordinário, a competição. Para fechar, em relação às notícias desta terça-feira, o lateral esquerdo Wendel está cada vez mais próximo de fazer a sua estreia pelo São Paulo. O jogador, que foi contratado junto ao Porto de Portugal, vinha fazendo uma espécie de pré-temporada à parte aqui no CT da Barra Funda, mas agora já tem participado dos treinos com todo o grupo. Ele pode ser novidade entre os relacionados da partida desta quarta-feira contra a Ponte Preta. Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui muito bem acompanhada do André Silva, atacante do São Paulo. Aliás, fica aqui o agradecimento ao André, ao clube também por ceder aqui a casa, né? Estamos no CCT da Barra Funda. E claro, André, queria começar te perguntando sobre as expectativas para 2025. Estamos aí entrando numa fase de mata-mata do Paulistão. São Paulo já está classificado. Ubeldia também, né? Nas últimas entrevistas recentes aí falou de Libertadores, que vai ganhar Libertadores. Como é que vocês estão lidando com esse ano, com as expectativas para essa temporada? Bom, sempre bom estar falando com vocês. Claro que o grupo é fantástico, né? O nosso grupo está bem fechado para aquilo que vem nesse ano, né? E a expectativa é sempre boa, né? Acho que o cara que está aqui dentro de um clube com essa grandeza, ele tem que estar sempre sonhando com coisas grandes, né? Oscar é um cara ali que eu particularmente gosto de jogar perto dele, por ser um cara do último passe ali para mim, né? Lucas também, que tem um passe maravilhoso para o atacante fazer gol. Então tem sido muito bacana poder desfrutar com eles assim, o que é jogar no São Paulo, né? Esse ano, esse início de temporada, tenho tido mais minutos, né? Tenho sentido a confiança mais do treinador também comigo, para a gente poder juntos ajudar o São Paulo, né? Os gols têm aparecido, né? Para eu poder também me mostrar mais, né? Acredito que as oportunidades têm vindo e eu tenho correspondido. É um cara bastante enérgico, né? Conversa bastante com a gente, nos dá a liberdade de falar sobre o jogo, né? Então, ele nos agrega muito. É um cara que bastante inteligente taticamente, tecnicamente também, aquilo que ele quer que a gente, principalmente ali no ataque, faça, né? Então, a mensagem que eu deixo é que eu acho que todo o trabalho, principalmente de um treinador, requer tempo. Para finalizar, gente, vamos fazer aquela brincadeira do quem é mais provável.
sabe, André? Mas vai ser de boa, tá? Quem é mais provável num treino debaixo dessa lua aqui dar um miguezinho? Eu não vejo um atleta assim, não porque eu não queira falar, né, por uma resenha, mas eu não vejo um atleta assim querer ficar de fora. Quem é mais provável de levar um amarelo, um vermelho até no treino? Ah, com certeza, eu acho que o Pablo Maia. O Pablo é um cara bem sério, o Pablo trabalha pra caramba, né? E depois de um jogo, assim, quem é mais provável de chegar no vestiário, rapar comida e deixar pra vocês sem nada? Ah, o Lucas, com certeza, fácil. O Fominha. Lucas, fominha. Se tiver 30 abacaxi lá também, ele come os 30. Pra finalizar, quem é mais provável de fazer 3 gols em 9 jogos pro São Paulo em 2025? Ah, com certeza eu, né? Com certeza eu. Ah, show. André, muito obrigada pelo papo. Boa sorte aí nas quartas de final, que o São Paulo já tá classificado. E é isso, gente. Eu volto com vocês aí. Deixa essas palavras finais pro André. Mas é isso. Depois eu volto com o noticiário do São Paulo. Não, eu que agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez. Sempre bom estar falando com vocês. Também pro torcedor entender um pouco daquilo que é o André Silva, né? Então, só deixar esse carinho. Um abraço para todos. Obrigado. Valeu, gente. Hoje tem rodada, e rodada importante. Vamos colocar na tela a classificação dos grupos do Paulistão, e aí a gente fala do São Paulo e fala também do Santos que entram em campo. Tá aí na sua tela o Corinthians, líder absoluto, melhor campanha, com 26 pontos. O Mirassol é o segundo, com 16. O Botafogo ainda tem chance de lutar por essa segunda vaga, mas aí está praticamente resolvido, né? Corinthians primeiro, Mirassol segundo, deve ser isso. Vão se enfrentar nas quartas de final em Itaquera. No grupo B, esse sim o mais equilibrado. O Santos joga hoje. O Santos com 12, Guarani com 11, Bragantino com 11, Portuguesa com 11. Todo mundo pode se classificar em qualquer posição. É o grupo que menos pontua, mas é o grupo que está mais equilibrado. O São Paulo, que enfrenta a Ponte Preta, estava numa situação tranquila, mas depois daquela tour por Brasília, que foi um desastre, agora pode não ser o primeiro colocado do grupo. Então precisa vencer a Ponte Preta hoje para se garantir. Tem 16 pontos contra 15 do Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou de virada do Mirassol na segunda-feira. Noroeste com 7, Água Santa com 6. São Paulo e Novo Horizontino disputam a primeira posição. Como eu falei, para o São Paulo é importante vencer esse jogo para seguir na luta para ser o primeiro colocado. E no grupo D, São Bernardo com 22, Ponte Preta com 19, Palmeiras com 17 fora da zona de classificação, Velo Clube com 9. O jogo do São Paulo e Ponte Preta interessa diretamente ao Palmeiras. O Palmeiras precisa torcer para que o São Paulo não vença. Aliás, para que o São Paulo vença a Ponte Preta. E por isso tem uma polêmica aí, entrega, não entrega, empate, né? Papo todo. Ou empate. O empate também já ajuda bastante o Palmeiras. O Zubeldia tinha planejado poupar jogadores para esse jogo. Porém, com a ameaça de perder a primeira colocação do grupo e também porque tem muitos jogadores pendurados, era bom que esses caras cheguem zerados na fase final, todo mundo, ou quase todo mundo, deve ir para campo hoje, à exceção o Alisson, como disse o Danilo já tinha falado, dores no tornozelo, estão relacionando essa questão ao fato de ele ter jogado no sintético, o fato é que ele não vai jogar. É um jogo difícil para o São Paulo, o Casão, até porque a Ponte Preta faz uma ótima e surpreendente campanha e é a equipe menos vazada do campeonato. Tomou só 5 gols a Ponte Preta. Sim, é um jogo difícil, principalmente porque tem uma rivalidade, tem uma história, são jogos históricos, né? Rivalidades de décadas e décadas, então fica mais complicado. Mas se você for olhar friamente, a Ponte Preta está na Série C do Brasileiro e o São Paulo é Série A, vai disputar Libertadores. Então, se você colocar essa... tem vários tipos de comparações, né? Para você equilibrar o jogo, para você achar que o jogo é mais difícil, você vai na história do clássico. Já decidiram o Campeonato Paulista, enfim. Mas já lá nos anos 70, a Ponte Preta foi vice-campeã, enfim. Mas hoje, o São Paulo é Série A, a Ponte Preta é Série C. O São Paulo tem que se impor. Claro, tudo pode acontecer, o jogo fica difícil, a Ponte Preta é uma boa equipe, está sendo bem treinada, mas, cara, não pode ser o suficiente para empacar o São Paulo jogando em casa, né? Eu acho. Eu vejo dessa maneira. O São Paulo precisa... Aliás, o São Paulo precisa apresentar um futebol bem melhor do que vem apresentando, né? Porque os jogos do São Paulo são chatos pra caramba. Sim. O Danilo deve ir com os titulares, mas porém com algumas questões.
que envolvem também a questão do gramado. O gramado deve estar ruim. Teve show da Shakira lá, as fotos que surgiram aí é de um gramado ruim, esse é um ponto. O ingresso teve um pouco de aumento de valor no começo do ano, é o ano que o São Paulo está tendo menos público no seu estádio, com outro detalhe, o São Paulo vai jogar, é o terceiro único jogo do São Paulo no Morumbi nesse ano, o que me parece meio louco também. E tem essa questão da torcida achando que tem que entregar e tudo mais. Só que o São Paulo está com o Pires na mão, não é que vai entregar e está tudo bem. O São Paulo ainda está lutando pela primeira posição. O quarteto deve entrar em campo. Não, e tem a questão do salários de imagem também, né, Tirone? Que também tá tem isso, boa lembrança. Que o São Paulo está tentando colocar tudo em dia e que como a gente sempre fala, né, é uma loucura que um time do tamanho do São Paulo, tamanho do Corinthians, Botafogo atrasou também recentemente, não dá para um time que tem uma receita desse tamanho atrasar salário. Do gramado, acho que não precisa nem falar muito, que a gente já falou bastante aqui. O ideal seria que todos os gramados fossem naturais e bons, e a partir do momento que a gente tiver essa discussão, como a gente está vendo na imagem aí, os times, assim como o Palmeiras, assim como o São Paulo, assim como o Cruzeiro, que manda jogo no Mineirão, e os outros times que mandam jogos em arenas que tem shows, vão ter que repensar esse planejamento e deixar de lado o dinheiro, como o São Paulo ganhou aí 3, 4 milhões para receber a Shakira. Se tivesse uma padronização de gramado e uma fiscalização, não poderia ter feito essa verba extra. Então é algo também relevante. E aí, para falar dentro de campo, o São Paulo tem que vencer, porque a gente estava vendo a classificação agora há pouco na tela, e o São Paulo ele tem a necessidade de confirmar essa primeira colocação, primeiro para fazer este jogo contra o Novo Horizontino dentro da sua casa, como mandante. Eu acho improvável que o São Paulo perca as duas e o Novo Horizontino vença dele, então acho que para esse primeiro jogo ainda dá para o São Paulo se virar. Agora a questão é que no Campeonato Paulista os pontos continuam somando, e aí se de repente o São Paulo perde hoje para Ponte Preta, ou eventualmente até empata, e consegue o objetivo de repente o Palmeiras ficar fora, dependendo do cruzamento que for feito lá na frente, o São Paulo pode ter que pegar, por exemplo, a Ponte Preta, e vai ter que jogar em Campinas e não no Morumbi, se tiver uma pontuação inferior. Então, você tem que pensar também depois, não só nas quartas de final, você tem que pensar também numa semifinal e até numa final de ter que decidir fora de casa. Então é importante para o São Paulo vencer pensando nele próprio, porque se fosse um jogo decisivo, é assim, não tem mais nenhum jogo. Agora, se o São Paulo perder, o Palmeiras está fora, eu vou te falar que essa discussão seria maior. Eu até entenderia o torcedor que pediria para entregar. Mas não é assim, tem muitas outras combinações ainda. O Palmeiras pode passar com 2 derrotas do São Bernardo, por exemplo. Então tem outras combinações. Então, para mim, o São Paulo tem que entrar com força máxima, pensar em vencer para garantir o seu confronto primeiro das quartas de final em casa e tem também pensar numa semifinal e numa final para poder também decidir no Morumbi. E aí essa questão do ingresso que você falou, Tirone, eu tenho notado com certa estranheza um afastamento ainda da torcida do São Paulo em relação ao que a gente tinha nos últimos 2, 3 anos, quando a torcida do São Paulo era o grande exemplo. Eu espero que a diretoria faça alguma coisa para recuperar essa conexão com o torcedor. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí com seus preparativos aí para este jogo importantíssimo contra a Ponte Preta. É um jogo que, confesso para vocês, que se o Novo Horizontino não ganha, o São Paulo poderia facilmente ali deixar a Ponte Preta ganhar o jogo para prejudicar o Palmeiras, mas é algo que não vai acontecer. Por quê? Porque Novo Horizontino está com 15 pontos, São Paulo com 16. E aí o São Paulo tem que ganhar da Ponte Preta, inclusive deve ir com os times titulares ali, com um desfalque, que é o desfalque mais importante, o desfalque mais importante para mim é o jogador mais importante do São Paulo, que inclusive quando ele saiu em 2023, que ele ficou machucado, fez muita falta e não teve jogador para chegar nem perto do que ele joga no meio campo do São Paulo, que é o Alisson, que está com um pequeno inchaço no tornozelo. E acredito que o Zubeldia vai poupar ele, muito por conta de para que isso não se agrave. Tem o Marcos Antônio ali, Marcos Antônio consegue fazer a função também, mas não com a maestria do Alisson.
O provável São Paulo para esse jogo contra a Ponte Preta vai ter Rafael no gol, Sabino, Arboleda, Cédric Soares ali ganhando a titularidade ali do Igor Vinícius, que confesso, Igor Vinícius no jogo contra o Palmeiras, para mim, ele atingiu o ápice de erro. É um jogador que eu defendo muito, mas está merecendo pegar um banco e parece que ele não entendeu o tamanho do São Paulo ainda, porque ele está sendo muito irregular. Enzo Dias na outra lateral. Informação sobre o Wendel. O Wendel está fazendo meio que uma pré-temporada no São Paulo, por isso que não estreou ainda. Então vamos ter calma que vai chegar a hora dele, apesar de que eu gosto mais do Enzo Dias. Acho que é um lateral muito bom e que o Wendel vai ralar muito para tirar essa titularidade dele. No meio ali, Pablo Maia, como sempre ali o cão de guarda da gente, né? Marcos Antônio, Lucas numa ponta, Oscar em outra, Luciano e Caleri ali no ataque contra a Ponte Preta. Esse é o time que o São Paulo vai para enfrentar a Ponte Preta. Para mim, é um jogo assim que tem esse nível de importância por conta disso. Eu vou falar mais, o São Paulo tem que ganhar porque o São Paulo empata em números de pontos com a Ponte Preta ali, se ganhar vai para 19 e o Campeonato Paulista ele continua somando os pontos. Aí, supomos que o São Paulo empate com o São Bernardo, né, que eu acho que é São Bernardo. E aí fica com 20 pontos no domingo. Encerrou o campeonato e a Ponte Preta vai lá e também empata ou ganha. Aí a Ponte Preta fica com 22 e o São Paulo com 20. Cada um em seus grupos. Aí o São Paulo pega o Novo Horizontino, ganha. E aí quando o São Paulo for para a semifinal para enfrentar São Bernardo, isso falando que o Palmeiras não vai se classificar, São Bernardo ou Ponte Preta, tanto São Bernardo ou Ponte Preta, eles podem ter mais pontos do que o São Paulo no geral. E aí o São Paulo tem que decidir semifinais fora de casa. Então é muito importante o São Paulo não só ganhar esse jogo de hoje, como ganhar o jogo de domingo também, que é o fechamento ali da fase de grupo do Paulistão. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui e até a próxima aí. Valeu!